Eu sempre escutava de um velho amigo, e aqui quero fazer uma breve homenagem ao professor Walter Canoas. Nunca tive, assim, muitas similaridades de ideias com ele, mas é um grande companheiro que morreu recentemente, no último mês. Ele sempre falava assim, ó, o revolucionário, ou aquele que se pretende compreender Marx, que não tem partido, ele sempre estará órfão. Eu acho que é por aí. A classe trabalhadora que não tem um partido que pauta a revolução sempre estará órfã. Eu acho que o partido, sim, é a saída. É um partido claro. E aí a Angélica colocou elementos, e eu acho que vocês, a Revolução Brasileira, estão já debatendo isso em algum momento. Mas pensar essa classe trabalhadora não com novas terminologias, mas pensar a heterogeneidade dessa classe trabalhadora, com toda a radicalidade que ela é. Ela é o operário que está na fábrica. Daí eu vou lembrar aqui uma outra colega que eu muito agradeço, uma militante, uma engenheira, chama Marta Freitas, que eu militei muito aí em São Paulo, pelos sindicatos sapateiros de Franca, em razão da saúde do trabalhador, construindo um seminário maravilhoso, né, que fez história. E uma vez eu fui visitar a Flasco, que é uma fábrica, uma indústria de Sumaré, se eu não me engano, né, acho que é a Angélica da região aí, e depois né, conheci todo o mecanismo, né, de uma fábrica recuperada, e depois fui conversar com a Fátima num evento da saúde do trabalhador. Ela começou a me ensinar quais são alguns setores da classe trabalhadora que trava a produção de valor. Então, acho que nós temos que radicalizar nesses mecanismos, entendeu? Conhecer por dentro a heterogeneidade, claro, o conjunto dos trabalhadores, mas fazer estudos mais cuidadosos, que pauta necessariamente o travamento do capital e necessariamente classes que são fundamentais para o processo revolucionário, e assim a organização do partido só se faz através de muitos estudos, né? Pode me chamar também, eu não sou tão velho, mas não sou tão novo, mas eu acho que aquele cuidado todo de preparar, né, intelectualmente o revolucionário através de estudos sistemáticos, e hoje nós temos que entrar com todas as formas possíveis contra-ideológica, nós temos que utilizar esses meios aqui, como já foi bem dito, nós temos que pensar, por exemplo, eu tenho um projeto que eu estou querendo analisar, e há muito tempo eu quero pensar, um movimento comunitário de bairro através do futebol. Eu escrevi um projeto que chama Sinistro Humano, né? Ruim da cabeça e bom do pé. Você vê, por exemplo, a taça em São Paulo, que faz uma homenagem ao jovem, né, imigrante que foi assassinado em 1917, através da história, e daí eu vou retomar a nossa herança, né, da ciência da história. Nós só vamos construir um partido que resgata com radicalidade a história do movimento operário, que não fica saudando essas pequenas reformas e a miséria que a democracia burguesa ofereceu para a classe trabalhadora, ter acesso a uma casinha, ter acesso a um carrinho e se endividar. A classe trabalhadora vai ser arrebentada futuramente, pós-pandemia, não só com o desemprego, com todos os demais, mas o endividamento que eu já venho analisando ao longo do tempo da classe trabalhadora, que é a apropriação do mais tempo de trabalho, pagando juros, para uma burguesia rentista, né, que nós temos hoje, que vai nos arrebentar cada vez mais. Então, estou com o partido, mas estou com as indicações do meu velho amigo Canoas, que morreu, infelizmente, né, no mês de abril, né? O revolucionário sem partido é um órfão. Nós temos muito órfãos hoje, né? Componho faço parte disso, mas porque em alguns momentos o partido, para mim, pela tradição teórica que eu acompanho, é estudar pra caramba, é levar crítica, é ser esculachado em alguns momentos que você faz intervenções que não são tão sérias do ponto de vista da classe, das responsabilidades que você assume quando você quer transformar a realidade social. Por isso que, às vezes, a gente acaba ficando... sai do grande espaço, né? Mas é o momento. Eu não vejo saída hoje para a humanidade, para nenhum indivíduo, porque o indivíduo faz parte dessa humanidade, que queira saídas para a humanidade, que não seja organização partidária, e agora é a hora. Né? E não estou falando isso que vocês me conhecem, não estou falando isso simplesmente por, né, agradar o Maurício, que é um grande companheiro, a Angélica, que eu admiro há muito tempo, mas porque agora acirrou as contradições, a história acelerou demais, a história acelerou com as perdas dos direitos trabalhistas, com a reforma da Previdência, agora ela acelerou, e o que passou em cima de nós foi aquela máquina de amassar asfalto, entendeu? Está amassando, tá? Não vai sobrar nada. Tá? Não foi um carrinho que passou, não. É uma máquina que faz asfalto, tá amassando a classe trabalhadora, e se não nos organizarmos, a saída vai ser
vai ser a barbárie que já vivemos, entendeu? Relembrando de novo a nossa velha inspiradora Rosa Luxemburgo. Então é isso, não vou falar mais porque já deu. Ricardo, todos somos órfãos, porque o sistema partidário brasileiro como um todo não nos oferece um partido de fato. E concordo em pleno gênero, número e grau contigo que o papel do Partido Revolucionário é, de fato, a ciência da história, né? É o Partido Revolucionário que faz a apreensão do movimento e devolve à classe com as tarefas, né? Naquela fusão necessária entre partido e classe está para ser construído. Eu vejo muitos embriões. Hoje, inclusive, nós, a Revolução Brasileira, somos um embrião, né, dessa construção. Temos um caminho muito grande a construir e vamos envolver o máximo, e as nossas iniciativas são no sentido de envolver o máximo possível, né, dos revolucionários que existem. Muitos revolucionários no Brasil e que, às vezes, estão estamos todos órfãos, né? Então, são essas iniciativas que a gente vai promovendo que vão dando densidade organizativa, né, que todo mundo que está acompanhando aqui nesse debate também está se apropriando dessa ciência da história, né, essa ciência da revolução, que é o que nos joga nos dá densidade nessa tarefa histórica tão fundamental. Então, Angélica, você também aí, né, colocando essa questão do partido, né, que é a velha questão do que fazer do nosso camarada Lenin, que é uma questão que não é muito simples, né, então, o Lenin escreveu, demorou muito também, ele estava produzindo há muito tempo, né? Então a gente está nessa caminhada. Angélica, você. Bom, gente, acho que a gente está aqui olhando na mesma direção como classe, né? Porque não pode ser um olhar individual, a perspectiva, né? Que já é a contra-revolução burguesa contra a gente. Então, se a hora é agora, que foi como eu comecei a falar, e adorei ouvir o Ricardo, né? E onde ele botou o dedo na ferida, e o Maurício, né? Fazendo esses comentários entre nós, no momento das nossas falas, indicou o fundamental. Claro que o momento aqui agora ele é da construção, mais do que nunca, do Partido Revolucionário. Ele demora um tempo, ele tem questões de curto, médio e longo prazo. Então, para a gente não perder o aqui agora e nem o longo prazo, eu faria um raciocínio bem simples em 3 momentos, né? Vou começar pelo longo prazo, né? Eu acho que a gente tem que saber onde vai chegar como classe. Nós temos que pensar uma estratégia e uma tática da Revolução Social e, em específico, da Revolução Brasileira. Que estratégia se traduz para nós como caráter da Revolução Brasileira, que é a transição socialista, né, direta e planejando, evidentemente, mundialmente, a atingir o modo de produção do comunismo, né, que, como disse Maurício recentemente num programa muito bem sacado, lutar pelo comunismo não é uma coisa atrasada, não é uma coisa de dinossauro, alguém perguntava, né? E o Maurício disse, não, ao contrário, é o máximo da modernidade, é o máximo da construção das forças produtivas, é o que há de mais avançado. Então, esse é o de longo prazo. O caminho da tática a gente vai chamar, né, literalmente de caminhos da Revolução Brasileira. Então, digamos assim, que é aquele caráter e caminho da Revolução Brasileira que o Érico Sachs, que inspira muito a nossa Revolução Brasileira, né? Porque ele está falando o tempo todo que a Revolução tem que ser proletária. Aí eu queria diferenciar uma coisa aqui. Enquanto a gente está construindo o Partido Revolucionário e sabemos que no longo prazo é isso, tem uma questão de médio prazo. E na questão de médio prazo, nós temos que indicar como que a gente faz a transição socialista e, enquanto isso, ficar no mundo real da política real, agora, sem se tornar o quê? Aqueles socialistas e comunistas que se abstêm da política real, que fica estudando um autor, que fica ali preparando a sua tese, que é um momento importante, ideal, sem dúvida alguma, mas eu estou me referindo ao marxismo acadêmico, que adora traduzir todos os volumes do Capital com a maior sofisticação possível, mas não quer ficar limpinho, não se suja, entre aspas, né, todas as aspas, com o mundo real da política, ou seja, não se envolve, inclusive, no processo eleitoral. O processo eleitoral para os comunistas não é um espaço de absenteísmo. O processo eleitoral para os comunistas é uma chance de crescer a organização do Partido Revolucionário. É usar o processo
revolucionário para isso. Então, eu quero dizer que eu sou contra qualquer um desses quaisquer, né, um desses intelectuais do marxismo acadêmico que adora fazer uma tese sobre a classe operária, mas não se envolve nem com a assembleia, né, de docentes da sua própria universidade, ou se envolve, vai lá e vota contra a greve. Vi casos e casos e casos da chamada sociologia do trabalho, né, Ricardo, que a gente sofreu nas universidades aí, vendo, né, colegas de trabalho que fizeram isso. Então, o comunista não é aquele que se limpa da política, é aquele que faz a política. Então, qual que é o médio prazo? É essa mediação. É a construção do partido através de uma atuação intrínseca, onde? Em movimentos sociais, não que a gente deveria chamar de populares. O movimento popular tem uma existência curta. Ele tem um pedido a ser feito e, quando atingido esse pedido, ele se autodesfaz ou ele passa para uma outra etapa. Então, sem partidos e sindicatos organizados, é impossível organizar a classe trabalhadora. E no curto prazo, vou dizer aqui, ocupações não horizontais de fábricas, de escolas, muita atuação sindical trabalhadora, muita atuação estudantil. Então, eu não vou para o campo das identidades e das lutas parciais. Elas podem acontecer no meio disso. Elas não constroem o Partido Revolucionário. A atuação sindical, sim. A atuação estudantil, sim. Claro que os estudantes não paralisam produção, os trabalhadores, sim, mas na articulação destas duas. Então, quem está ouvindo aqui essa live e é estudante, ou é trabalhador, ou está desempregado, ocupe a fábrica que faliu e que você trabalhava antes. Mas não é uma ocupação horizontalista, autonomista, não. Eu estou aqui pregando, no curto prazo, a formação dos conselhos. Até alguém aqui indicou nos comentários, eu não vou agora saber localizar onde, se a gente não teria que fazer associações de bairro. Eu digo que não são associações de bairro, são conselhos de bairro, conselhos populares e conselhos de fábrica. Gente, isso é no aqui e agora. Aqui e agora, conselhos populares nos bairros, conselhos de fábrica. Sem horizontalismo. O que eu quero dizer com isso? Não é essa democracia babaca que diz que todo mundo é igual. Gente, todo mundo é diferente. É isso que é a luta que a gente tem que fazer. Dentro da classe, nós temos que fazer essa manifestação do quê? De uma centralidade dentro de conselhos operários que ocupam fábricas que estão falidas e passam a ser fábricas recuperadas. Momento de eleições, momento de comunistas se posicionando, não é esperar a revolução em Júpiter, porque é muito simples, né, Ricardo, Maurício? Ficar assim, vou ficar aqui estudando Marx e saber como fazer a estratégia da Revolução Brasileira, porque a tática, no momento, está ausente. Então, a gente fica aqui, escreve textos, publica, inclusive publica em outros países, em outras línguas, dá uma grande contribuição, mas não se envolve no aqui e agora. Quando eu digo a política já, ela é uma política feita, evidentemente, com perspectiva revolucionária e trabalhando para quê? Aí é uma velha ideia também que estava na Polop e eu quero fechar com isso. Né? A centralidade do trabalho traz a centralidade de duas vanguardas. Uma vanguarda intelectual, uma vanguarda que pense a revolução e que sai da classe operária e que tem a classe operária como objeto, porque ela é a classe de vanguarda material. O proletariado é a vanguarda. Só que aí tem também, é uma polêmica, que eu sei, aqui na esquerda, né? Mas a vanguarda, de fato, é a classe da cidade que puxa o campo. Como o campo agora também está mecanizado, a coisa está igualando um pouco para a gente. Então, não é repor a discussão dos anos 60, que ali já estava mal colocada em termos de revolução agrária, etc. e tal. Nunca foi o caminho da Revolução Brasileira, tá certo? Então, eu acho que aqui, nos conselhos, na superação dos partidos da ordem, mas sem rejeitar a política contemporânea e usar eleições para processos que sejam de construção do Partido Revolucionário, aquilo que a gente chama de eleições e que constroem a possibilidade revolucionária, porque senão a gente fica esperando uma coisa acontecer lá no horizonte, entendeu? E o que não quer dizer que isso não tenha que ser feito com o diagnóstico da crise e com, evidentemente, uma maneira de encontrar, que era o que eu ia remeter, ganhar, sim, as eleições quando, com força de massa, o executivo de um país. Claro, isso daí nós vimos acontecer no Chile, para dar um exemplo só, mas teriam outros, e aí, claro, sem força de massa,
e você ainda não tomou, o Érico Sachs é bem claro nisso, você, quando ganha com força de massa eleições de um executivo, de um Estado que é o gerenciador dos negócios da burguesia, a tua pressão tem que ser forte, porque nesse ato você não expropria a burguesia. Você vai expropriar em uma dupla transição. A primeira, o governo revolucionário dos trabalhadores. Aí começa a expropriação. A segunda, a ditadura. Ditadura, sim, de quem? Do proletariado contra a burguesia, quando aí ela já está expropriada. Essa é a transição socialista. Outra coisa, né, Ricardo e Maurício, que a esquerda tem um medo de falar em ditadura, né? Tem que esclarecer de quem contra quem. Então, eu acho que era um pouco por aí que eu indicaria longo, médio e curto prazo. Ninguém aqui está escapando de dar a saída atual. Acho que é um bom caminho, né, para a gente pensar. Obrigado, Angélica. E, ao não falar de ditadura do proletariado, a gente, na prática, está aceitando a ditadura do capital. Essa que nos impõe 8, 10, 12 horas de jornada de trabalho, e o Ricardo colocou aqui as contra-reformas trabalhistas, previdenciárias, aumentam ainda mais esse tempo que o capital nos suga, e a gente chega em casa, né, completamente exaurido. Por quê? Porque ele tirou nossa energia vital, aquilo que nos torna humanos, foi tragado para produzir uma mercadoria que ele vende no mercado e ofere uma taxa de lucro gigantesca, um transporte público horroroso, onde ele sai do trabalho e vai para casa e perde mais 2 horas do seu dia, uma televisão horrorosa, que só passa a novelinha, agora é até novela requentada, não é nem novela nova, né? É a novelinha requentada, e depois só resta o sono para recuperar minimamente a energia, e quando não tem um emprego, ganhar R$600. Então, ao não falar de ditadura do proletariado, como bem falou a Angélica, a gente está aceitando passivamente a ditadura do capital, que nos coloca nessa situação horrorosa